Bom dia, nós vamos apresentar o nosso trabalho de literatura. Nós somos do Colégio Viramundo do terceiro ano do ensino médio. Somos Luca Rocha, Thiele e Silva, nossa professora Nayara Santos. O século das luzes. O século das luzes, ou iluminismo, consiste na ruptura das ideias obscurantistas para um período de evolução científica e do pensamento. É, sobretudo, a transição das pesquisas teológicas para a ciência e a filosofia. Os interesses do desenvolvimento tecnológico são principalmente vindas da monarquia. Esse movimento foi implantado pelos próprios iluministas antes da Revolução Francesa, em contraposição a algumas monarquias e a fé absoluta das igrejas. O século das luzes caracteriza a abertura das ideias no campus não só da ciência, mas também da literatura. A princípio, a Idade Média teve seu final com a chegada do Iluminismo. O ápice do novo pensamento pós-moderno veio no século XVIII, conhecido como o século das luzes. René Descartes, filósofo e físico da Idade Moderna, previu a quebra do pensamento pautado pela teologia, afirmando que era necessário questionar todas as coisas. O conhecimento racional se tornou o centro das investigações científicas. Assim, para fazer acontecer a expansão do conhecimento, a junção das escolas filosóficas, sociais e políticas proporcionou essa mudança tão necessária para a evolução dos sistemas da época. Para os estudiosos, tudo deveria ser questionado no ser humano. Entre as críticas, as principais a serem levantadas foram o poder absoluto do clero, da monarquia e o mercantilismo. Para destacar os pensadores desse período, os teóricos políticos Thomas Hobbes e John Locke foram importantes para a evolução do iluminismo. O século das luzes se adaptou à base de experimentações científicas, determinadas por Francis Bacon. Para o estudioso, nada que não pudesse ser comprovado através de 5 sentidos seria, portanto, descartado, porque se tornou irrelevante para a ciência. Características do arcadismo. As características do arcadismo foram criadas durante um período que se contrapõe ao barroco, escola literária que operou antes do arcadismo. O barroco era totalmente rebuscado, ligado ao conflito de sentimentos, exagero e religiosidade. Já o arcadismo oferta uma vida mais simples, com base na natureza. Para compreender melhor as características do arcadismo, é necessário saber o que acontecia em Portugal, berço desse movimento, durante o ano de 1700. O iluminismo estava em ascensão, o que marcou o período conhecido como século das luzes. Isso porque as ideias estavam ligadas à metáfora do acender de uma lâmpada. Como o arcadismo surgiu com a proposta de contrapor o barroco, a transição foi lenta por causa das quebras de paradigmas, em especial no Brasil. Isso porque a corrente foi trazida ao país através de filhos de burgueses, que viajavam para estudar em Lisboa e depois retornavam, achando um cenário brega e ultrapassado. Sendo assim, o conceptismo, estilo barroco, representado pelo conflito, excesso e forte traço religioso, começou a se dissolver com um novo estilo. Passou a ser evidenciado a busca da simplicidade, da razão e do equilíbrio, a inspiração na natureza, a reprodução dos clássicos com base na cultura greco-romana, a eliminação da subjetividade, dos sentimentos expressados com exagero. O amor galante. A mulher passou a ser exaltada e cortejada de forma muito elegante. Além desses pontos, existem outros dois que são muito fortes e são imprimidos nas características do arcadismo. São eles o boculismo e o pastoralismo. O primeiro está relacionado à natureza e tudo que está ligado a ela: moradia, passeios, forma de escrever. Além das artes em geral, é a tradução do homem vivenciando na natureza. Arcadismo brasileiro. O arcadismo, também conhecido como setecentismo ou neoclassicismo, é um movimento que compreende a produção literária brasileira na segunda metade do século XIII. O nome faz referência à Arcádia, região do sul da Grécia, que por sua vez foi nomeada em referência ao semideus Arcas, filho de Zeus e Calisto. Denota-se logo de início as referências à mitologia grega que perpassa o movimento. Profundas mudanças no contexto histórico mundial caracterizam o período, tais como a ascensão do iluminismo, que pressupunha o racionalismo, o progresso e as ciências.
Na América do Norte, ocorre a independência dos Estados Unidos em 1776, abrindo caminho para vários movimentos de independência ao longo de toda a América, como foi o caso do Brasil, que presenciou inúmeras revoluções e inconfidências até a chegada da família real em 1808. Arcadismo brasileiro, apanhado histórico. O arcadismo brasileiro teve início em 1768, com a publicação de obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa. Os autores arcades, em geral, viveram na cidade de Vila Rica, onde hoje fica Ouro Preto, em Minas Gerais. Alguns desses escritores, inclusive, participaram da Inconfidência Mineira, movimento separatista que buscava desvincular a região brasileira da coroa portuguesa. Assim como Tiradentes, o único dos envolvidos na Inconfidência Mineira a ser condenado à morte, tornou-se Martim posteriormente. Os escritores foram presos após Joaquim Silvério dos Reis delatá-los. Como punição, Tomás Antônio Gonzaga foi exilado em Moçambique e Cláudio Manuel da Costa supostamente suicidara-se na prisão. O suicídio é questionado por alguns críticos, que sugerem que o ator foi, na verdade, assassinado. E agora eu vou ler a sinopse do livro O Uruguai, a primeira epopeia brasileira. O Uruguai conta a história do comandante português Gomes Freire Andrada contra a tirania de um padre, Balda, que, além de matar Cacambo, deseja casar seu filho com a índia Lindóia. Com o massacre dos índios pelas tropas luso-espanholas, a culpa recai sobre os jesuítas, pois eles teriam instigado os nativos a não aceitarem as determinações do Tratado de Madrid, o qual propunha uma troca de terras no sul do país entre espanhóis e portugueses, e se lançarem a uma luta desigual. Dividido em 5 cantos, sem divisão em estrofes, escrito em versos decassílabos, sem rima, o poema épico distancia-se da forma proposta por Camões, influência clássica do arcadismo. Os cantos apresentam a seguinte ordenação. Canto 1. As tropas reúnem-se para combater os indígenas e jesuítas. Canto 2. Ocorre a tentativa de negociação entre o exército e os chefes indígenas Cepé ou Cepé, na versão original do poema, e Cacambo. Como não há acordo, acontece uma luta da qual saem vitoriosas as tropas, seguida pela retirada dos indígenas. Canto 3. O maléfico padre Balda mata Cacambo com a intenção de fazer seu filho sacrílego Baldeta casar-se com a Lindóia, esposa de Cacambo. Dessa forma, o filho de Balda ocuparia a posição de chefe indígena. Canto 4. São narrados os preparativos do casamento de Lindóia e Baldeta, como a indígena, sofrendo por ter perdido o marido, não quer se casar, foge para um bosque, deixa-se picar por uma cobra e morre. Enquanto isso, os brancos chegam à aldeia e os indígenas fogem. Canto 5. Gomes Freire de Andrade consegue prender seus inimigos em uma aldeia próxima. Nesse momento são feitas referências aos crimes da Companhia de Jesus.